Olá, Trabalhe Mais para Você, o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E a receita de hoje é de cuca recheada com goiabada, prontinha e calculada, com muitas dicas para você vender e ter lucro. E eu te convido, acompanhe todo o vídeo. Então vamos dar início à nossa massa desta cuca. Na bacia eu tenho 500 gramas de trigo, vou colocar uma colher de sopa de fermento, 350 ml de leite, coloco um ovo, 3 colheres de açúcar e uma pitadinha de sal, só um pouquinho na ponta da colher mesmo, uma colher de margarina e uma colher de café ali do nosso medidor, a menor colherzinha do medidor, eu coloco de noz moscada em pó. Vou misturar um pouco então aqui com a colher. E vou misturar com as mãos até unir bem aqui todos os ingredientes. E depois agora vamos colocar na bancada e vou sovar bem mesmo aí a mão na massa mesmo por uns 3 minutinhos. Até ficar bem lisinha e você vai rasgando, tá pessoal, a massa para sovar ela bem. E se você vê que ela tá muito grudenta, aí você adiciona um pouquinho de farinha. Mas o ponto dela, ela fica mole, mas porém bem sovada, tá bom, gente? Então ela já está bem sovada, eu vou voltar ela para a bacia e vou cobrir com pano e vou deixar crescer por 30 minutos. Então, enquanto a nossa massa cresce, eu vou preparar a nossa goiabada. Eu tenho na panela 300 gramas de goiabada picada, que é essa aqui, pessoal, que vem mesmo tipo goiabada cascão, durinha mesmo. E eu vou colocar 200 ml de água e vou deixar ferver até que dissolva totalmente a nossa goiabada ali. E uma dica que eu dou para vocês, se você não quiser fazer esse processo de preparar a goiabada, cozinhar, você pode comprar ela já no pote cremosa, porém ela vai sair mais cara. Essa que você compra aqui em barra, ela mais durinha, para você fazer esse preparo, ela vai sair mais em conta aí o custo aí da sua cuca, tá bom? Aqui ela já dissolveu totalmente a goiabada na água, então ela já ficou bem cremosa. E eu vou adicionar, com o fogo desligado, uma colher de amido que eu vou dissolver com um pouquinho de água. E vou colocar na panela e mexo e volto a ligar ali o fogo para dar o ponto aqui na nossa goiabada. E é bem rápido então esse processo, quando a gente coloca o amido. Eu vou desligar o fogo então e vou deixar esfriar bem para a gente colocar para rechear as nossas cucas. Aqui, pessoal, eu tenho 3 formas quadradas de alumínio untada e enfarinhadas, que eu medi aqui a boca dela, o comprimento é de 21 centímetros e o fundo é de 17 centímetros. Eu não tenho como dizer, pessoal, qual é a quantidade de ml, porque não vem especificado aqui na minha embalagem, tá bom? Aqui, nossa massa já cresceu. Você polvilha aí sempre farinha na sua bancada para a gente poder trabalhar com essa massa. Eu vou dividir ela aqui em 3 partes iguais, tá, pessoal? Que é a quantidade que vai render aqui dessa massa para 3 cucas. E aí, eu vou depois, em seguida, abrir aqui com um rolo. Abra aí bem fininha essa massa. E depois, vou colocar a nossa goiabada já fria, tá? Vai dar umas 4 colheres bem cheias de recheio por cuca. A quantidade de recheio que eu fiz dá para as 3 cucas bem certinho. E dá, pessoal, também aí para você rechear ela com doce de leite. Dá para você rechear com creme de chocolate, com geleia de uva. É bem versátil essa cuca. E essa cuca é bem característica aí das padarias lá do sul. Eu já morei no sul, já morei em Santa Catarina, em Curitiba. Então, é uma cuca bem típica aí do pessoal do sul. Quem é do sul vai estar se identificando. É uma cuca muito saborosa, que eu gosto muito. E eu acredito que vai agradar muito os seus clientes aí. E aqui é só espalhar bem a sua goiabada e vem aí enrolando então aqui a nossa cuca. E depois é só fechar os 2 lados aqui, as 2 pontas da nossa cuca, para não vazar o recheio. E assim eu vou rechear as 3 cucas e vou aí colocar aí na nossa forminha já untada e vou deixar para crescer por 20 minutos, sem nada em cima das nossas cucas. Deixe ela crescer por 20 minutinhos. E aqui eu vou preparar a farofa que vai em cima das nossas cucas. Eu tenho na vasilha 3 colheres de trigo cheia e vou colocar mais 3 colheres de açúcar e vou colocar uma pitadinha aqui
de canela em pó aí a seu gosto. E vou colocar mais 1 colher de margarina bem cheia e vou misturar com as pontas dos dedos. Uma dica muito importante, pessoal, misture com as pontas dos dedos. Se você misturar apertando, vai virar uma massa e não uma farofa, tá bom? Com as nossas cucas já crescidas, eu coloquei em uma forma as 3 e estou pincelando aqui com uma gema que eu coloco um pouquinho de óleo nela para ela ficar mais espessa. E aí nós vamos pincelar todas as nossas cucas. E agora, depois eu vou colocar a nossa camada aqui de farofa, colocando aí nas 3 cucas. Divida aí para dar certinho para as 3 cucas, que dá bem certinho. E uma dica muito importante, você não pode colocar essa farofa antes da sua cuca ter crescido, só depois dela crescida, porque senão o peso da farofa vai atrapalhar aí o crescimento das suas cucas, tá bom? Aí você vai levar para assar em forno a 200 graus por 45 minutos, que levou, pessoal, aqui no meu forno convencional, forno mesmo de fogão. Então veja aí o tempo que leva no seu forno, porque cada forno tem o seu jeitinho, né? Tem que conhecer o seu forno aí para saber o tempo certo e a quantidade de graus bem certinho, tá bom? Aqui elas já assaram e elas racham, pessoal, às vezes, é normal essa crosta às vezes dar uma rachada. E ela, pessoal, uma dica muito importante, ela não vai ficar dourada por cima, a nossa crosta aqui crocante, a nossa farofinha. Você tem que perceber aí, pelo tempo de forno, se a lateral da sua cuca ficou dourada e ela já tá douradinha ali no tempo ali de 45 minutos, tá bom? Não se apega aí a sua farofa ficar dourada, senão ela vai queimar, tá certo? E depois dela fria, para você embalar para vender para o seu cliente, é só passar um plástico filme ao redor aqui de toda a nossa cuca e depois é só colocar uma etiqueta indicando o sabor e a validade desta cuca, que é de 2 dias. E para você aí que não tem as suas etiquetas e está iniciando o seu negócio, para facilitar, eu já tenho aqui 6 modelinhos de etiqueta que eu posso estar enviando para você gratuitamente. Eu vou deixar aqui o link abaixo, tá bom? E o preço de custo para venda de cada cuca, a massa saiu de custo ela completa com a goiabada e a farofa por cima por R$10,05. Então, dividir por 3 unidades que rendeu, saiu por R$3,35 de custo cada uma. Mais a nossa forma de alumínio por 50 centavos e mais o plástico filme por 10 centavos. Então, saiu de custo R$3,95. Coloquei mais 128% de lucro, você pode vender ela aí por R$9 cada uma, sendo um valor de sugestão. Você pode subir ou diminuir dependendo da sua região. E eu te convido, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Agora vou retirar da embalagem e vou aqui partir para você ver como que ficou por dentro. Essa receita vai fazer sucesso aí e ela vai estar aqui na nossa playlist aí de receitas para padaria artesanal. E eu te convido a assistir as outras receitas. Ela fica bem fofinha, veja os furinhos da massa, pessoal. Essa massa fica muito saborosa e muito recheada. E eu te desejo, desde já, boas vendas e bons lucros!